Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam desde já muito bem-vindos à nossa 7ª videoaula das nossas lições de juvenis. Hoje estaremos estudando a respeito do segundo evangelho, que aparece na nossa Bíblia, que traz o nome de Marcos. Segundo evangelho, segundo escreveu Marcos. E hoje estaremos dentro deste livro, observando aqui, salientando as características deste evangelho. Também estaremos buscando saber a visão do autor e o seu público-alvo para quem o Marcos escreveu. E estaremos conhecendo também os principais ensinamentos sobre Jesus no livro. É algo muito belo, algo muito especial. O evangelho que nos escreveu Marcos tem muita coisa boa para nos trazer edificação, fortalecimento, edificar nossa fé, enfim. Deus é maravilhoso. Estaremos fazendo aqui uma leitura bíblica na nossa lição de hoje. A leitura está localizada em Marcos 1, verso 38 até o versículo de número 45, que é a nossa leitura bíblica em classe, que nos diz o seguinte: E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. E de todas as partes iam ter com ele. Marcos capítulo 8, verso 27 ao 31, a continuação aqui na nossa leitura. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Graças a Deus, Então nós iremos adentrar na nossa lição, Nesta semana vamos estar estudando aqui o Evangelho de Marcos, como já falei, mesmo mais sucinto que os demais, Marcos apenas com 16 capítulos. Há maior ênfase em Jesus como o servo sofredor, conforme está Isaías capítulo 53. O segundo livro presente no Novo Testamento, que traz aí o nome, foi escrito por Marcos, que era sobrinho do Barnabé. Nós encontramos isto aqui em Colossenses, capítulo de número 4 e versículo de número 10. Ele não foi um dos apóstolos do Senhor, mas inspirado pelo Espírito Santo. Teve acesso a fontes primárias de quem testemunhou tudo de perto, e assim a todas as informações que compuseram o texto que escreveu. Dedicado servo de Deus, sensível à voz do Espírito, provavelmente Marcos foi filho na fé de Pedro. Provavelmente ele foi filho na fé do apóstolo Pedro. Assim como Timóteo foi de Paulo. Foi rumo à casa da mãe de Marcos, onde um grupo de cristãos orava, que Pedro se dirigiu após ter sido solto da prisão milagrosamente. Aquele relato lá de Atos 12, Pedro na prisão, o anjo chega ali,
toca ao seu lado, ele desperta, né? Os portões se abrem, Pedro é colocado em liberdade. E quando isso acontece, Pedro se dirige a uma casa onde tem uma igreja em oração, um grupo de pessoas, muitos irmãos reunidos clamando ao Senhor. E segundo a nossa lição nos ensina, era justamente a casa da mãe do Marcos. O evangelista conhecia bem o Senhor, sobre quem escrevia, e sabia também de quem era a mensagem da qual havia sido escolhido como portador. A mensagem era o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Seu serviço como cooperador de seu tio Barnabé e do apóstolo Paulo em viagens missionárias, Atos 12, 25, vai nos mostrar que Marcos era cooperador tanto de Barnabé como também do apóstolo Paulo. Houve um momento de impasse quando João Marcos desiste de uma viagem com Paulo e o Barnabé, e o Paulo não queria mais que o João Marcos fosse e tal, mas chegou até mesmo a Barnabé e Paulo se dividirem, não quiseram mais ir juntos. Barnabé foi com João Marcos e o Paulo seguiu em viagem adiante com os Silas. Só que não deixou, não ficou, aliás, no coração desses homens aquela mágoa destrutiva, aquela raiva, que leva o cristão à derrota, porque mais adiante nós encontramos em Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, e Paulo está pedindo para que tragam a ele o João Marcos, porque será muito útil no ministério. Então houve um entendimento ali de momento, mas logo nos corações dos irmãos não ficaram a queixa, as mágoas doentias. Aqui nós temos alguns versículos que mostram, e tanto Paulo como o João Marcos, tinha consciência a respeito da necessidade do cumprimento da ordenança do Senhor aos seus discípulos, que era: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso estava presente na vida do Marcos, nesse sentimento, assim como estava presente na vida do Paulo, do Barnabé e de outros tantos. Eles sabiam que era necessário pregar o evangelho do Senhor por toda parte. Em seus escritos, o Marcos demonstra a importância de anunciar a palavra de Deus. Tanto que, com frequência, ao citar os milagres que Jesus e os discípulos realizavam, Marcos também destaca que eles pregavam e ensinavam a preciosa palavra de Deus. Nós faremos a leitura aqui de um versículo, Marcos 1,38, que nos fala o seguinte: e ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Isso foi escrito pelo Marcos, as palavras de Jesus, e assim o Marcos estava consciente da importância de fazer a obra de Deus, levando a mensagem na palavra de Deus. Ele estava também destacando aqui no evangelho que ele escreveu, que os apóstolos tinham como missão pregar a palavra de Deus. Capítulo 3, Marcos 3, verso 14, diz o seguinte: olha, e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e também de expulsar os demônios. Marcos também destacou aqui no evangelho que os discípulos foram enviados por Jesus de 2 em 2 pregando arrependimento. Isso a gente encontra aqui no capítulo 6, versículo de número 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. Jesus estava enviando os seus discípulos a levar a mensagem. Ele enviou de 2 em 2. Marcos também está destacando no evangelho que ele escreveu que os 12 apóstolos pregavam ao povo que se arrependesse,
ele destaca um leproso curado, que também começou a pregoar o evangelho. Ele destaca também que o endemoniado gadareno, após liberto, começou a anunciar em Decápolis. Inclusive vamos ver aqui esse versículo, capítulo 5, versículo 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Olha que coisa linda, né? Quem sabia, quem conhecia, imagina quem conhecia a história do gadareno. Imagina quantas pessoas se desviaram do caminho com medo desse homem que estava terrivelmente possesso por uma legião. Mas agora estava vendo ele pregando o reino de Deus. Realmente é de se maravilhar, viu? Ele destacou também que os discípulos pregavam por todas as partes, né? E assim fica evidenciado que apenas receber o milagre do Senhor aqui na terra, aqui na vida terrena, né, não é o mais importante. Precisamos nos tornar também as suas testemunhas quanto à salvação eterna. Precisamos proclamar, precisamos anunciar, precisamos viver honestamente como cristãos, para que as pessoas conheçam que a salvação de Deus é algo real, é algo vivo em nossas vidas. O público-alvo de Marcos, para quem Marcos estava escrevendo, assim como Paulo, né, escreveu uma de suas cartas destinada aos romanos, o evangelista Marcos, segundo estudiosos, pode ter dirigido seu escrito originalmente a cristãos gentios que enfrentavam perseguição e sofrimento em Roma. No livro Panorama da Bíblia, da CPAD, são apontados no texto os seguintes indícios de que o público a que se destinava Marcos eram os romanos. O tema do sofrimento, poder de Deus e esperança para o futuro, bem como a explicação de costumes judaicos. Quer dizer, se ele estava escrevendo para judeus, não havia necessidade de se explicar acerca dos costumes judaicos, porque todo judeu já sabia, né? A tradução de expressões aramaicas, também encontramos aqui no Evangelho de Marcos, e é apresentada como uma característica de texto escrito a não-judeus. Também temos as menções aos herodianos, o grupo partidário, né, que era o grupo partidário romano, e a divisão da noite em 4 vigílias, conforme o sistema romano, né, também podem ser considerados no contexto de a quem Marcos destinava seu texto. Quais são as características desse livro, então? Considerado por especialistas como o primeiro dos evangelhos escritos, Marcos tem várias particularidades. Ele é o menor em número de capítulos, tendo apenas aí 16 capítulos. A conexão entre o Antigo e o Novo Testamento é vista na citação do capítulo 1 e versículo 2, que menciona um profeta proferindo, uma profecia, que no caso foi Isaías, sobre João Batista. O livro de Marcos também é conhecido como o Evangelho do Ministério de Jesus, pois se detém muito a contar os feitos do Senhor, seus milagres, maravilhas e prodígios. O evangelista não apresenta nem a genealogia, nem a anunciação, nem o nascimento, nem a infância do mestre. No caso aqui, Marcos, diferente de Lucas e de Mateus, parte logo para a ênfase, da ênfase que é a fase adulta de Jesus, com ele iniciando seu ministério público após ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Com o poder de síntese que ele é característico, entre outras passagens da vida de Jesus, Marcos resume todo o relato da tentação em apenas 2 versículos, enquanto Mateus nos deixa mais clareza no texto, escrevendo aí cerca de 8, 10 versículos, e o Lucas também dando alguns detalhes que inclusive o Mateus não traz. O Marcos resume, ele fala resumidamente acerca da tentação do mestre. Marcos, capítulo de número 1, verso 12 e 13, quando Marcos fala sobre a tentação de Jesus, ele fala apenas assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. É apenas essa a citação do Marcos acerca
da tentação de Jesus, enquanto os outros evangelistas sinóticos, nesse caso específico, se atêm a mais detalhes. Há 2 milagres que foram registrados apenas por Marcos: a cura do surdo e gago em Decápolis e a do cego de Betsaida. Esses 2 milagres não encontramos em Mateus, nem tampouco em Lucas. Apenas Marcos registra eles. O livro apresenta Jesus como servo sofredor, aquele que se movia de íntima compaixão pelas pessoas. Condoía-se com a dureza dos seus corações, suspirava em seu espírito. No Getsemane, ele enfrentou a angústia da morte ali em oração, como havia dito aos seus discípulos que padeceria, seria rejeitado, escarnecido, açoitado e entregue para morrer. E assim aconteceu. No capítulo 16, Marcos mostra o fruto do sofrimento de Jesus com o júbilo de sua ressurreição, vencendo a morte. Jesus sofreu muito? Sim. Foi grande o sofrimento, mas maior do que o sofrimento foi a vitória do Mestre. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nosso último ponto de número 4. Ensinos de Jesus em Marcos. Olha que ensinos nós poderíamos encontrar no Evangelho de Marcos, escrito por Marcos. Existem muitos ensinamentos de Jesus no Evangelho de Marcos, assim como nos demais evangelhos. Um dos meios pelos quais o Senhor transmite os seus ensinos são as parábolas. Aqui nós encontramos, por exemplo, a parábola do semeador, no capítulo 4, verso 1. A parábola da candeia, no capítulo 4, versículo 21, a seguir. A parábola da semente que é plantada e dá fruto, registrada inclusive apenas por Marcos. Encontramos em Marcos 4, verso 26. Temos também a parábola do grão de mostarda, Marcos 4, verso 30, a seguir. E a parábola dos lavradores maus, que está no capítulo 12, versículo 1 ao 11. Embora registre poucas parábolas, Marcos oferece a informação da existência de várias outras contadas por Jesus, o que nos faz entender ser esta, na percepção do evangelista, a forma mais comum usada pelo Senhor para transmitir ensinamentos. Qual a forma mais comum? Fazer o uso de parábolas. Conforme diz Marcos 4, versículo 33 e 34. Diz o seguinte: e com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Os ensinos de Jesus também se fazem presentes no Evangelho de Marcos. Em outras ocasiões, principalmente quando alguém questionava ou murmurava os seus feitos, Jesus aproveitava esse momento para ensinar as pessoas. Entre outros assuntos, os seus ensinos ou os seus ensinamentos no livro, que nós estamos estudando hoje, são sobre, por exemplo, o poder para perdoar pecados, Marcos 2, verso 7, ao seguir, o jejum, capítulo 2, versículo 18 ao 22, o ensino sobre o sábado, capítulo 2, verso 23 ao 28, também temos o ensinamento sobre o reino dividido e a blasfêmia contra o Espírito Santo, capítulo 3, verso 22 ao 30. Também temos o ensinamento aqui em Marcos, Jesus ensinando acerca do que realmente contamina o homem, que está no capítulo 7, verso 1 ao 23. Jesus também ensina sobre quem é o maior no reino dos céus, capítulo 9, verso 30 ao 37. Também Jesus ensina sobre os escândalos, capítulo 9, versículo de número 42. Temos ainda o ensinamento sobre o divórcio, capítulo 10, verso 1 ao 12. Temos ainda ensinamentos aqui no Evangelho de Marcos, da parte de Jesus, sobre fé, sobre a oração, sobre o perdão. Isso a gente encontra no capítulo 11, do verso 22 ao 26. E sobre o pagamento de tributos, capítulo 12, verso 13 ao 17. Note que, embora o evangelho escrito por Marcos seja curto, um evangelho menor comparado aos demais, porém, mesmo assim, é recheado de muita informação importante
para a vida da gente, para a vida dos cristãos, para a vida de todos, aliás, para todos que têm a oportunidade de ler, para todos que têm a oportunidade de ouvir a preciosa palavra de Deus, que está registrada através do Evangelho escrito por Marcos, e com certeza essa palavra é poderosa para trazer salvação, transformação, mudança de vida, edificação, apego ao Senhor. Assim como os evangelistas, Mateus e Lucas, Marcos também destaca o sermão profético de Jesus. Veja como é um evangelho curto, em termos de escrita, porém completo, né? Ele menciona o quê? O princípio das dores, capítulo 13, verso 1 ao 13. A grande tribulação, capítulo 13, verso 14 ao 23. E ainda menciona sobre a vinda do Filho do Homem, capítulo 13, verso 24 ao 31. Portanto, exorto os amados que assistiram esse vídeo até agora, leia a palavra de Deus com calma, com paciência, leia com perseverança, com persistência. Você pega aí o Evangelho de Marcos, por exemplo. Se você nunca leu esse Evangelho por completo, comece a fazer essa leitura a partir de agora, a partir deste momento, a partir desse dia. Comece a ler, leia com calma, pausadamente, e busque conhecer o que está neste Evangelho. Porque assim como Mateus, que são mais de 20 capítulos, assim como o Lucas, assim como o João, são evangelhos mais extensos, traz grandes informações para a gente. O Marcos também traz muita informação importante para a nossa vida. Amém? Então, por meio da síntese de Marcos sobre muitos eventos, observamos o quão exaustivo era o trabalho de Jesus, pregando, orientando os seus discípulos, ensinando nas sinagogas, expulsando os demônios, curando os enfermos, orando de madrugada, evangelizando as aldeias. E quando se retirava para alguma pausa ou descanso necessário, muitas vezes não era possível, pois logo uma multidão o cercava. Entretanto, ao invés de ficar chateado ou se ausentar mesmo assim Jesus se compadecia e anunciava a palavra de Deus para as pessoas. Que como nosso bondoso mestre, nós também saibamos escolher as prioridades servindo a Deus antes de servir a nós mesmos. E sempre nos compadeçamos do nosso próximo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, e que a palavra de Deus encha os seus corações e todos amados sejam mais do que vencedores. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.